Vamos lá, meus jovens amigos. Vamos fazer uma revisãozinha aí de estequiometria. O que, professor? Estequiometria, cara. Como é que funciona essa revisão de estequiometria? É a medida que a gente usa nas químicas para poder fazer as substâncias. Então, são as receitas da química, beleza? Então, vamos relembrar como é que funciona a estequiometria. Então, o que a gente tem que observar? Que a estequiometria, ela basicamente começa em saber ler e interpretar uma reação química e converter as receitas naquilo que a gente precisa calcular ou que foi pedido. Tudo bem? Então, a estequiometria não é nada mais para a gente que um roteiro definitivo para dominar as continhas. Né? Como é que a gente domina essas continhas? Então, para relembrar, eu vou trazer de cara para vocês um exercíciozinho aí. E eu vou mostrar passo a passo como faz ele, e depois a gente vai novamente trabalhando ele passo a passo. Beleza? Então, vamos lá. Né? O composto pentafluoreto de nióbio, NBF5, de massa molar 187,9 gramas por mol, é um catalisador para a reação de polimerização. Sua síntese é feita pela reação do metal nióbio e o gás flúor, como representada pela equação química a seguir. Aí deu a equação química aí, certo? Detalhezinho que ele foi bem crucial para você não errar aqui. Ele já falou para gente que ela não está balanceada. Então ele já está dando o primeiro passo para você. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é, ei, você que está aí do outro lado, balanceia a equação química, por favor, porque senão você não vai conseguir fazer o exercício. E aí você vai lá e pega a equação química para balancear. Então nós temos o quê? Nós temos o nióbio, certo? Que é sólido, que está reagindo com o flúor, que é um gás, e está gerando para a gente o pentafluoreto de nióbio, que é um sólido. Beleza? Então, equação não balanceada. Então, vamos balancear ela daqui a pouco. E ele fala para a gente, ó, de acordo com essa reação, a quantidade de flúor 2. Olha só, ele já está te dando a pergunta. Então, ele quer a quantidade de flúor, né, F2. Então, ele quer a quantidade de matéria de flúor. Ele quer a quantidade de matéria de flúor. Ele quer quantos mols de flúor para que reage na preparação de 751,6 gramas de nióbio, pentafluoreto de nióbio. Então, ele deu para gente a massa, 51,6 gramas. Então, ele te deu a massa, isso a gente pega na leitura do exercício. Ele te deu a massa e quer a quantidade de quê? De mols. Tá. Essa parte aqui é o que nós chamamos de... são os dados do exercício. Então, vamos lá. Os dados do exercício estão aí. Primeira coisa de estequiometria. Vamos pegar de pretinho mesmo. Primeira coisa de estequiometria. Primeiro passo. Equação balanceada. Então, você tem que ter a equação devidamente balanceada, certo? Então, vamos lá. Como é que a gente faz para balancear isso aí? Como tem 2 flúor de um lado e 5 do outro, a gente pode multiplicar por 2 aqui. 2 vezes 5 dá 10 e multiplica por 5 aqui. E o nióbio dá 2. Isso foi facinho, né? Só cruzar ali o maior índice. Beleza? Então tá bom. Segundo passo da gente. Eu vou mandando as cores. Segundo passo da gente. Separa a relação
mol-mol. Beleza? Então, relação mol-mol de quê? Daquilo que você calcular, do que ele deu para aquilo que você quer calcular. Então, a relação mol-mol da receita. Então, eu vou separar aqui, ó, 5 mols de Flu 2 produzem 2 mols de pentafluoreto. Pronto, separei. Separada. Terceiro passo. Converte a relação na pretendida. Então, o terceiro passo, converte na relação pretendida. Ou seja, transformar mol-mol naquilo que de fato você tem. O que de fato você tem? De fato você tem quantidade de matéria e você tem o quê? Massa. Então, isso aqui tem que ficar em quê? Em mol. E isso daqui tem que virar o quê? Tem que virar massa. Pessoal, como é que transforma mol em massa? Você vai usar exatamente a massa molar. Olha lá, são 187,9 gramas por mol. Então, você vai multiplicar pela massa molar do carinha lá. Você vai multiplicar pela massa molar do carinha. Quanto é que é a massa molar do carinha? 187,9. Então, você multiplica por ela. 2 vezes 187,9, você vai ter aí, né, na contita, calque, né, para a gente acelerar a vida, 187,9 vezes 2. Você tem 375,8 gramas. E aqui você traz os 5 quê? Mols. Então, separa, balanceia, separa, converte e, por fim, nessa relação básica, você calcula. Calcula o que ele quer com o que ele deu. Então, 751,6 gramas vão ser X. Regrinha de 3 montada, a gente pode fazer 751,6 vezes 5, certo? Dividido por 375,8. Isso dá 10 mols de flúor. Resposta certa, letra C. Então, essa é a base da estequiometria. Balanceia, separa, converte, calcula. A base. Básico de estequiometria é isso daí que você tem que fazer. Beleza? Se o básico é esse aí, professor, então, o que a gente tem que entender? Que a chave mestra é os cálculos químicos. Como assim cálculos químicos? Por exemplo, eu pego 1 mol de CO2, certo? 1 mol de CO2 gasoso. O que significa isso daí? Isso significa que eu tenho uma quantidade de matéria, que eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de CO2, que é o número de Avogadro. 1 mol vale 6 vezes 10 a 23. Significa que eu posso converter esse 1 mol em quê? Em massa. Então, eu vou ter que usar a massa molar. Professor, como é que usa a massa molar? Vamos lá. Calculando a massa molar do CO2. É
uma vez a massa do carbono mais 2 vezes a massa do oxigênio. Aonde você vai olhar a massa do carbono e a massa do oxigênio? Você vai olhar aqui na tabela periódica, ó. A massa do carbono vale quanto? 12. A massa do oxigênio vale quanto? 16. Então você tem aqui que vai ser igual a 1 vezes 12 mais 2 vezes 16. Então vai ser um total de 12 mais 32, 44 gramas por mol. É assim que você faz se ele não te fornecer a massa molar, mas te fornecer as massas atômicas. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que para cada 1 mol de CO2, eu tenho 44 gramas de CO2. E que eu vou transformar mol em massa, eu multiplico por 44, e transformar massa em mol, eu divido por 44. Beleza? Então aqui eu multiplico pelo número de Avogadro, que é 6 vezes 22, eu multiplico pela massa molar, que ele dá ou você calcula. E tem, por fim, a multiplicação do volume molar. Como assim volume molar, professor? Geralmente, quando a gente pega nas condições normais de temperatura e pressão, eu tenho um volume fixo. Então, volume molar. Ele vale 22,4 litros nas condições normais de temperatura e pressão, que é 0 graus Celsius e 1 atm. Então, 1 mol vira 22,4 litros nas condições normais de temperatura e pressão. Ah, ele pode dar o volume molar para mim na questão, professor? Pode. Beleza? Pode fazer isso para você. Então, essa daí é a chave mestra. Transformar mol em quantidade de matéria, transformar mol em massa, transformar mol em volume. E aí é prática agora. Lembrando que nessa prática, o que a gente tem? O roteiro universal de resolução. Primeira coisa, você tem que ter uma equação devidamente balanceada. Segunda coisa, você tem que separar as proporções mol-mol. Como é que você separa as proporções mol-mol? Você lê o exercício, ele te dá alguma coisa e ele pede alguma coisa. Conversão. Conversão, você vai usar os cálculos químicos. Esse que a gente acabou de mostrar aqui, ó. Essas conversões. E, por último, você faz o quê? Calcula. Regrinha de 3, montada, calcula. Beleza? Então, balanceamento de equação, separa a relação mol-mol. Essa daqui é a parte da interpretação. E na parte da interpretação, ele sempre te dá alguma coisa e ele sempre pede alguma coisa. Um ele te dá, outro ele te pede. Então, ponto final e ponto de interrogação. Vamos ver isso continuar vendo isso na prática? Então, vamos lá. Olha lá, o problema. 2 alumínios mais 6 HCl formando 2Al C3, 3H2 de hidrogênio. 3H2. Então, a equação balanceada. Professor, como é que você sabe que ela já está balanceada? Porque já está com os índices ali. Então, vamos ler os exercícios. Ah, professor, tinha um texto em cima? Tinha. Gente, eu cortei o texto porque a gente está fazendo só uma revisão. Então, essa é uma relação mol-mol. Vamos lá. A quantidade necessária de mols de HCl para a produção de 15 mols de cloreto de alumínio. Então, o que você vai vir aqui? Equação balanceada, ele te dá alguma coisa. O que ele te deu? 15 mols de cloreto de alumínio. Então, 15 mols desse cara. Ele te deu. E ele quer a quantidade de HCl. Então, a quantidade de mols de HCl é a pergunta. Então, o que você faz? 6 mols de HCl produzem 2 mols de AlCl3. Certo?
Então, vamos lá. O que ele me deu? Ele me deu 15. Precisa converter? Não, porque ele me deu um mol e ele quer mol. Então, vamos direto. 15, então eu já posso pular direto para onde? Para a continha. Posso pular direto para a continha. 15 mols de AlCl3 dá X. X vai ser 15 vezes 6, dividido por quanto? Por 2. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 15, 45. 45 mols de HCl. É a resposta. Tudo bem? Tudo bem em relação ao mol? Vamos para a próxima. Né? O que a gente fez aí? Equação balanceada, proporção, conversão e cálculo. Beleza? Foi tudo que a gente fez aí. Eu tinha esquecido que eu tinha colocado esses pedacinhos, mas a gente vai usar eles no próximo. Beleza? Então tá bom. Próximo, relação mol-massa. Primeira coisa que você faz, equação balanceada. 2 mols, então vamos lá. Primeira coisa, 2 mols de NaHCO3 reagem produzindo 1 mol de Na2CO3, 1 mol de água e 1 mol de CO2. Professor, como é que você sabe que está balanceado? Já tinha um índice lá, beleza? Suponho que seja utilizado 2,4 gramas de NaHCO3. Então, o que ele está dando para a gente? Está dando para a gente 2,4 gramas desse cara. Então, ele deu isso aqui. Por quilograma de massa. Certo? Se forem utilizados 30 gramas de massa de bicarbonato, o total de bicarbonato que vai reagir. Ah, tá. Então, esse dado aqui é um dado do exercício. São 2,4 gramas de NaHCO3 para cada 1 quilograma de massa. Supondo que nós temos 30 quilogramas. Isso aqui é dado do exercício ainda, né? Quanto que eu vou precisar? De X. Então, é 2,4 vezes quanto? Vezes 30. Isso dá quanto? 72 gramas de NaHCO3. Então, eu tenho aqui, ó, 72 gramas disso. E ele quer saber para a gente a quantidade de mols, quantidade máxima de dióxido de carbono que será liberada em mols. Então, ele quer saber o quanto disso daqui em mols. Então, vamos lá. Separa a relação mol-mol, certo? Qual relação mol-mol você vai separar? Você vai separar lá, ó. 1 mol, 2, né? Separar aqui, ó. Que você já indicou quando você estava lendo o exercício. 2 mols de NaHCO3 para cada o quê? 1 mol de CO2. Então, isso aí é a sua relação o quê? Mol-mol. Então, vamos lá. Vamos separar a nossa relação mol-mol. 2 mols de NaHCO3 para cada 1 mol de CO2. Pronto, separei. Próximo passo. Converte. Converte quem? O 2 mol de NaHCO3 e 1 mol de CO2. Esse cara aqui tem que virar o quê? Esse cara tem que virar massa. Por quê? Porque ele me deu o quê? Massa. Esse cara tem que ficar em quê?
em mol. Por quê? Porque o que ele quer é mol. Para isso, eu vou ter que calcular a massa molar do carinha ali, ó, do NaHCO3, que é uma vez o sódio, mais uma vez o hidrogênio, mais uma vez o carbono, mais 3 vezes o oxigênio. Vamos lá? Tabela periódica. Sódio, 23, hidrogênio, 1, carbono, 12, oxigênio, 16. Então, voltando, nós temos 1 vezes 23, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes 12, mais 3 vezes 16. Então, 23 mais 1, mais 12, mais 48. Total, 48 mais 12, 60, não é isso? Mais 24. Então, 48, 50, 60, 84 o quê? 84 gramas por mol. Então, eu multiplico isso aqui por quanto? Por 84. 2 vezes 84 dá quanto para ti? Dá 168 gramas para cada um quê? Mol. Então, você faz o que agora? Calcula. 72 gramas, X. X dá quanto? 72 vezes 1, 72. 72 dividido por 168 dá 0,42 mols de CO2. Beleza? Vou colocar de outra cozinha, que essa cozinha não me agradou. Então, 72 gramas para X. X dá 0,42 mols de CO2. Respondido o exercício. Balanceia, separa, converte e calcula. Olha lá, as massinhas, né? Trouxe as massinhas aí para você calcular. Fechou? Vamos outro? Relação massa-massa. SO3 mais CaOH2, né? O trióxido de enxofre mais o hidróxido de sódio, formando o sulfato de cálcio mais a água. Não são esses nomes. Lembra de inorgânica? Admitindo-se que foram consumidos 320 gramas de SO3 em excesso, de hidróxido de cálcio, a massa em gramas de sulfato de cálcio formada corresponde. Então, primeira coisa, equação está balanceada? Primeira coisa, equação balanceada, 1 de enxofre, 1 de enxofre, 1 de cálcio, 1 de cálcio. 2 de hidrogênio, 2 de hidrogênio. Então, a equação está balanceada. Segundo passo, separa a relação mol-mol. Qual proporção eu devo trabalhar? Eu devo trabalhar... O que ele me deu? 320 gramas de SO3. O que ele quer? Ele quer a massa de quê? Ele quer a massa de carbonato de sulfato de cálcio. Então, eu separo aqui, né? 1 mol de SO3 para cada 1 mol de CaSO4. Só que tem um detalhezinho. Ele deu em massa e o que ele quer? Em massa. Então, temos que fazer a conversão. Como é que eu faço a conversão? Calculo a massa molar. Calculo a massa molar de SO3, vale quanto? 1 vezes o enxofre mais 3 vezes o oxigênio. Calculo a massa molar do CaSO4, vale quanto? 1 vezes a do cálcio, mais 1 vezes do enxofre, mais 4 vezes a do oxigênio. Vamos lá, então? Enxofre, S, 32. Oxigênio,
16. Cálcio, 40. Certo? Beleza? Então, vamos lá. Voltando. Aqui vai ser o quê? 1 vezes 32 mais 3 vezes 16. Então, é 32 mais 48. Que dá o quê? Que dá pra gente 30, 70, 4 mais 3, 7, com mais 1, 8. 80 gramas por mol. Aqui é 1 vezes 40 mais 1 vezes 32 mais 4 vezes 16. Então, 40 mais 32 mais 64. Então, 40 mais 32 mais 64. 40 mais 32 mais 64. Dá 136. 136 gramas por mol. Então, eu vou pegar a minha relação, que é 1 mol de SO3 para cada 1 mol de CaSO4 e vou convertê-la nesse lado para o quê? Para massa. E nesse lado para o quê? Para massa. Certo? Então, como é que eu converto mol em massa? Multiplica pela massa molar. Então, aqui multiplica por quanto? Por 80. E aqui multiplica por 136. 1 vezes 80. Então, 80 gramas de SO3 para cada 136 gramas de CaSO4. Quanto é que ele deu? 320 gramas. Então, eu venho lá e calculo. 320 gramas, X. X vai dar 320. 320. Deixa eu puxar aqui e colocar aqui. Calcula. Né? Calcula o quê? 320 vezes 136 dividido por 80. Dá o quê? 544 gramas de CaSO4. Beleza? Que foi o que deu o negocinho aí, ó. 544 gramas de SO4. Balanceia, separa, converte, calcula. De novo, colocando de vermelhinho, vamos colocar de quê? Esse verdinho, não, de amarelinho. Que eu sei que não vai estar, não tá certo, mas vamos lá. Balanceia, 1. Separa, 2. Converte, 3. Calcula, 4. Balanceia, separa, converte e calcula. Sempre assim, professor? Sempre assim, professor? Sempre assim, professor. Balanceia, separa, converte e calcula. Sempre você vai usar assim. Tranquilo? Vamos mais um, só para a gente finalizar essa revisãozinha básica de estequiometria. Então, vamos lá. Vamos separar a nosso probleminha. CH4, que é o metano, reage com a água, formando CO2 e gás hidrogênio. Para a obtenção de determinada quantidade de gás hidrogênio, 80 gramas de metano reagiram com excesso de vapor de água. Então, a gente já sabe que nós temos 80 gramas de metano. 80 gramas de metano. Ele quer saber o volume de gás hidrogênio liberado. Então, ele me deu 80 gramas e ele quer saber o volume. Tá vendo como tudo meio que encaixa? Quando você já pega o jeito certo de fazer. Então, primeira coisa, reação balanceada? Ok, reação balanceada. Qual o balanceamento? 1 de metano para 2 de água, dando 1 de CO2 e 4 de hidrogênio. Beleza, próximo passo. Separa a relação mol-mol. Então, vamos separar, então, o quê? 1 mol de metano para cada o quê?
4 mols de hidrogênio. Beleza. Converte a relação. Qual relação? 1 mol de metano para 4 mols de hidrogênio. Só que o metano tem que virar o quê? O metano tem que virar massa. Por que tem que virar massa? Porque ele me deu massa. O hidrogênio tem que virar o quê? Volume. Por que o hidrogênio tem que virar o volume? Que ele quer volume, ele quer aqui, ó, litros. A gente sabe lá que a gente falou que o volume molar é de quanto? É de 22,4 litros por mol. E a massa molar do metano vai ser quanto? 1 vez a do carbono, mais 4 vezes a do hidrogênio. Então, é 1 vezes 12, mais 4 vezes 1. 12 mais 4 dá o quê? 16 gramas por mol. Então, eu multiplico aqui por 16 e eu multiplico aqui por 22,4. Então, vamos lá? 1 vezes 16, deixa que essa eu faço. 16 gramas de metano. 22,4. 22,4 vezes 4 dá 89,6. Está lá os dadozinhos, ó, que eu já tinha colocado ali para você. Litros. Certo? Então, ele deu quanto? Ele deu para a gente 80 gramas de metano. Isso vai dar X. Cálculozinho mais uma vez. 80 vezes 89,6 dividido por 16. Isso dá 4.480. Isso dá 4.480 litros de hidrogênio gasoso. Beleza? Então, essa é a respostazinha. Feito isso daí, nós temos toda a parte de estequiometria básica revisada para vocês. Beleza? Tentem aí fazer em casa. Um grande abraço.